Glória a Deus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional de hoje, agora com a leitura da Palavra de Deus no livro de Atos 8, gente. Vamos dar continuidade, né? Nós estamos aqui fazendo devocional com o livro de Atos, não é? E já estamos no capítulo 8, tá certo? Capítulo 8, se você quiser me acompanhar a leitura, pega a tua Bíblia, tem Bíblia também. E você que não tem Bíblia em casa, tem Bíblia também através do Google, né? Você digita lá Atos capítulo 8 e vai aparecer aí, né? Os versículos da Bíblia, tá bom? Da Bíblia Sagrada, a Bíblia segundo Almeida, né? Corrigida por Almeida. Não é isso? Deixa eu ver aqui. A Bíblia corrigida por... É Almeida mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Nós vimos na semana passada que Estevão, né, foi apedrejado por pregar a verdade, o Evangelho de Cristo. Não é isso? Foi apedrejado por alguns judeus, não é? E dando continuidade aqui, e tem escrito aqui, gente, que Saulo, né, estava também, juntamente com aquele povo, ele perseguia a igreja. Saulo, que depois ficou conhecido como Paulo, né, ele que escreveu a maioria das cartas, né, para as igrejas, depois de que se converteu, né, ele perseguiu a igreja, perseguia a igreja, né. E nesse livro de Atos nós vamos também conhecer a história de Saulo. Vamos lá. Que agora se chama Paulo. Aqui na minha Bíblia tem um título assim: A perseguição e a dispersão dos cristãos. Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. A igreja são as pessoas, né? Assim todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, né? As pessoas, né, que eram cristãos aí se separaram, né? Foram dispersos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Olha só, Saulo continuou perseguindo a igreja, né, gente? Filipe em Samaria. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Glória a Deus, né? E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Quer dizer, esse Simão, ele era mágico. E tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é a grande virtude de Deus. É Filipe, né? O Simão, né? Dizendo que Simão vinha de Deus. Mas, gente, nós sabemos que mágica, não é? Não provém de Deus, né? Que a mágica é um tipo de ilusão de ótica, né? Como se fosse uma mentira. E Deus não aprova, né, esse tipo de coisa, entendeu? Esse tipo de trabalho.
Então eles estavam dizendo, né? Este é uma grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com arte mágica. Iludido o quê? Enganado, né? Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. E em nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Olha só. Estevão foi assassinado e Filipe passou a pregar o evangelho em Samaria. E muitos, né, que creram em nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. Esse batismo aqui nas águas, né, que tem que haver um batismo, né, para que as pessoas façam parte do corpo de Cristo. E creio até o próprio Simão, o qual, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Então, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Até Simão, né, o mágico, creu, né? Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Tá vendo, gente, que o primeiro batismo lá em cima foi o batismo nas águas, né? E aqui embaixo, no versículo 14, 8, 14, que está dizendo assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha só. Depois que eles foram batizados nas águas, Pedro, né, e João fizeram oração para que aquelas pessoas também fossem batizadas com o Espírito Santo, né? Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus, assim, nas águas, tá vendo? Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Olha só, Simão acreditou nos apóstolos, né? Se batizou, mas estavam querendo fazer barganha com o poder de Deus, né? E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Ele queria comprar o dom de Deus, o dom que os apóstolos tinham, né? Em orar nas cabeças das pessoas, para que Deus concedesse o Espírito Santo. O Simão estava querendo comprar, né, o dom de Deus. Então Pedro disse, né, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque você está pensando que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só, Pedro falava mesmo, né, gente? Falava que tinha que falar. E Pedro falou: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Quer dizer, ele seguia os apóstolos, mas ele não era convertido. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim. Ele respondendo a Simão, né? Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ele temeu, né, as palavras de Pedro. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Que nós vemos aqui, né, que Simão, o mágico, queria comprar o poder de Deus, gente. O poder de Deus, ele é dado de graça, né? A quem Deus quer, né? O dom de Deus. Não é isso? Glória a Deus. Filipe e o etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, não é? Depois que eles voltaram para Jerusalém,
o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Olha só, Filipe. Olhar um pouco a garganta, né? Filipe, né? Deus pediu para que Filipe, né, o Espírito do Senhor, né, um anjo do Senhor que apareceu a Filipe. Deus enviou o anjo a Filipe para que Filipe fosse pro lado de Gaza, né? Que ia encontrar um etíope que estava lendo o profeta Isaías, né? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeste o que lês? O Espírito falou com Filipe, foi o Espírito Santo, viu, gente? Entendeste o que lês? E ele disse, o etíope, né? O eunuco: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe, pediu a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, peço-te, de quem diz isto o profeta? Né? De quem fala o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Quer dizer, ele, né, o eunuco, estava lendo as escrituras, mas não entendia que aquela passagem se tratava de Jesus Cristo, né? Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, é certo, se você crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha só, gente. A gente nota nessa passagem aqui do batismo do eunuco que não foi necessário o eunuco, né? Como muitas denominações fazem, né? Que tem que passar pela escola dominical, tem que passar por um estudo para poder ser batizado. A única regra aqui do batismo, né? É que a pessoa creia, né? No que está escrito aqui na palavra. Creia em Jesus Cristo. Quando Filipe disse: é lícito, é certo, se você crê de todo o coração. E respondendo, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a partir do momento que ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele foi batizado. Então, a gente vê aqui que o batismo também de crianças não é permitido, porque uma criança ela não tem acesso às escrituras para crer no Evangelho de Jesus, né? De Deus, no Evangelho de Cristo. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ler, como ele fala, ou então ouvir a palavra de Deus, né? Que a fé vem em ouvir, e crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, essa pessoa está apta, está, né, pronta para se batizar. E mandou, então, Filipe, né? E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. A gente vê aqui que Filipe e o eunuco desceram do carro e foram para a água. Desceram ambos para a água. Isso quer dizer o quê? Que não foi um pouquinho de água que
Filipe derramou pela sua cabeça foi um batismo por imersão, não é? Não foi batismo por aspersão, que todos os dois foram até a água. Porque se fosse por aspersão, gente, Filipe descia e pegava a água e jogava na cabeça do eunuco, não precisava o eunuco descer do carro, né? Do carro, né? Eu creio que seja uma carroça, né? Um tipo de carruagem. Naquele tempo não existia carro, né? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, olha só, e mandou parar o carro e desceram ambos da água, 38, Atos 38. Tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, tá vendo que é necessário o batismo para quem crê nas águas? E quando saíram da água, a única pessoa que não foi batizada nas águas, gente, que relata aqui, foi aquele ladrão que aceitou o Senhor Jesus, né? Lá na cruz já. Ele estava lá, ele disse, mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele não ia ter, né, condições de descer dali e ser batizado, que ele estava já para morrer, não é isso? Então, no último momento, né, isso daí tem uma exceção, né? Não foi batizado por conta disso. O próprio Jesus disse que ainda hoje ele estaria com ele no paraíso, né? Pronto. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Atos 8:39. E não ouviu mais o eunuco. Então, jubiloso, feliz, o eunuco continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Então, nós notamos aqui, nessa passagem, que o eunuco vinha, né? O eunuco regressava, sentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Ele regressava da onde? Hein? Ele vinha de Jerusalém. Ele tinha ido adorar a Deus em Jerusalém, olha só. E levantando-se foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Cândace, rainha dos etíopes, Atos 8:27, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido adorar a Deus, né? Tinha ido a Jerusalém para a adoração. Quer dizer que ele vinha de lá, quer dizer que ele já vinha de um culto, ele já congregava, né? E ele começou a ler o profeta Isaías e não entendeu. Então tem muitas pessoas, gente, que vão ao culto, não é isso? Como esse eunuco, né? Às vezes sai de lá, é ministrado a palavra e ele não entende. Não é isso? Por isso que ele deve ser ministrado, né? Acompanhado. E Deus vai saber, né? Deus vai enviar uma pessoa, quando a pessoa tem interesse na palavra de Deus, e Deus vai enviar alguém, né? Ou então ele pode chegar a algum irmão, irmão, não entendi essa mensagem. Eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador, é Filho de Deus, e eu gostaria de ser batizado. Mas depois que ele ouvir, né? Então quer dizer que a pessoa tem que ouvir, né? Tem que congregar, para poder saber, para poder Deus trabalhar, né? O Espírito Santo trabalhar, que você vê que foi o Espírito Santo que mandou Filipe lá falar com esse eunuco e ele foi batizado. Então a pessoa tem que primeiro também ouvir da palavra, né? Para poder ser batizado. Entendeu? Eu mesmo, gente, eu não fiz escola dominical, né? Eu comecei a ler, cada conversão é diferente, né? A minha conversão, eu me converti através de um estudo bíblico, né? Da escola da Bíblia, através do estudo bíblico em casa. Eu comecei a estudar a Bíblia em casa e aí tive o desejo de me batizar, né? Eu acreditei no Evangelho, confessei lá, creio, por que não? E eles até queriam fazer, né? Mas segundo essa palavra que eu li aqui, eu disse, não, mas o eunuco não se batizou só em crer? Então eu creio, e é bíblico isso. Então, eu fui batizada sem precisar passar, né?
escola dominical, escola bíblica, essas coisas. Porque eu já tinha lido o Evangelho, acreditado no Evangelho, e só estava esperando uma data para batismo, que lá eles têm uma data para batizar, né? Para ser batizado juntamente com outras pessoas, diferente daqui que não precisou de data, não precisou de nada, só precisou de água. Então não perca tempo. Se você crê em Jesus Cristo como seu único Salvador, não é? Comece a congregar e se batize, porque é necessário o batismo, que até o próprio Jesus se batizou, gente. O próprio Jesus. Ele não tinha pecado, mas ele se batizou para se cumprir, não é, a justiça de Deus. Amém? Então essa foi a palavra de Deus, né? E o eunuco continuou jubiloso em seu caminho, o nosso devocional de hoje. E Filipe se achou em Azoto e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Então, no capítulo 9, nós vamos ver, vamos conhecer, vamos saber como foi, você que não sabe, a conversão de Saulo. Como foi que Saulo foi convertido? Como foi que Saulo se converteu? Amém? Fica na paz e até o próximo devocional, se assim o Senhor Jesus permitir.